ao vivo, são exatamente 3 horas e 18 minutos. Mais um bate-papo diretamente do Centro de Convenções aqui do Multicentro Sebrae, no Combraim, aqui no espaço da Forma Pele, Simone Menezes, e tem mais uma convidada para conversar conosco. A gente vai falar sobre um assunto que atinge milhões de pessoas. Existem ainda mitos, verdades cercados e preconceitos sobre a questão da compulsão alimentar. Simone, essa entrevistada é muito especial, né? Muito especial. Ela é uma grande parceira que está com a gente há muitos anos. Né? Ela é simplesmente a doutora Bruna Camarão, ela que é nutróloga, mas ela é uma pessoa assim que tão inteligente, que entende tantos assuntos, que eu acho que a gente passaria aqui a tarde toda conversando com ela. Eu sempre digo que ela tem uma sensibilidade muito grande para esses assuntos relacionados à compulsão alimentar, à ansiedade, depressão, porque o olhar da Bruna é um olhar diferencial, Sim. É um olhar sensível. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, gente. Obrigada pelos elogios. E a nossa parceria de sempre. Sempre. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto que está muito em alta, né? Na verdade, sempre teve, mas eu acho que no ano de 2025 a gente tem tratado esse assunto com mais cuidado, com mais apreço, que é a questão da compulsão alimentar. E a gente já começa perguntando o que é essa tal de compulsão alimentar que atinge milhares de pessoas, doutora? Bom, para a gente considerar o transtorno de compulsão alimentar, ele tem que ter uma grande quantidade de ingestão de comida num curto espaço de tempo, geralmente seguido de uma culpa ali. Não é assim, não são episódios que você, eu vou numa churrascaria e eu comi muito. Isso não é compulsão alimentar. É aquilo que tem uma repetição, né? Você comer uma grande quantidade de comida num curto espaço de tempo, geralmente exageradamente. E aí vem daquele, por que eu comi? Não deveria ter comido. A gente vê também a culpa, né? a culpa, vem a culpa junto. E a gente vê também, quando a gente vai fazer uma anamnese para saber sobre a compulsão alimentar, se realmente é um transtorno de compulsão alimentar ou se são episódios isolados. Às vezes a impaciência de comer uma comida gelada, tem gente que não consegue esperar, tira da geladeira, a gente vê, mas é considerado compulsão, transtorno de compulsão, a ingestão de grande quantidade de comida num curto espaço de tempo e tem que ter a repetição, entendeu? Não são fatos isolados, episódios compulsivos. A repetição. Então, Isso. por exemplo, só como quando eu estou, sei lá, estressado. Porque o dia foi ruim. Isso aí, se for muito frequente, a gente já entra no critério. No critério. Né? Se for assim, quando eu vou na churrascaria, eu como muito. Aí a gente fala que é compulsão. É outra história. Isso aí, né? Muito tem se falado, Bruno e Simone, sobre a questão do GLP-1, né? Como a semaglutida, batida, quase não sai. E a gente está vendo, né, essa onda, na verdade nem considero como onda, mas um movimento positivo, onde pessoas têm se encontrado, né, com essas medicações, né, têm mudado de vida, e claro que tudo que é bom a gente precisa compartilhar, mas tudo que é bom a gente precisa dizer até que ponto isso é válido e como isso pode, de fato, ajudar nessa questão da compulsão alimentar. O que acontece? Os análogos de GLP-1, que são as canetas, né? A gente tem algumas, a liraglutida, que foi a primeira, que é o Saxenda, a Victoza, a gente tem a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, e a gente tem a tirzepatida agora, que é o Mounjaro, né? E tá chegando a nova retradutide, que é o tal do Godzilla. Que algumas pessoas dizem que já tem na clínica, mas não tem, porque não tá liberada ainda. Então, não, gente, é fake, tá? A gente não sabe o que a galera tá injetando. Bruna não tá com Godzilla na clínica dela. Não pode. A Lili já deu comunicado falando que não liberou a partícula, e eles estão fazendo a partícula e não liberou ainda pro comércio. Então, não temos. Não sei o que a galera tá injetando aí dizendo que é, mas não é. Já me ofereceram demais, mas enfim. O que a gente tem no mercado hoje. E eles vão melhorando, eles vão cada vez mais... Como é que funciona? Os análogos de GLP-1, o GLP-1 é um hormônio que é do nosso corpo, né? Que eles simulam, mimetizam, fica mais tempo no corpo. Então, a liraglutida, que tem 12 horas mais ou menos de meia vida, os semanais, que são 6 dias e meio mais ou menos de meia vida,
Eles dão mais saciedade, então retarda o esvaziamento gástrico, fica mais tempo cheio, e eles também atuam no hipotálamo, diminuindo aquela fome e o desejo, a impossibilidade de comer. Já tem até estudo mostrando o tirzepatida, que é o Mounjaro, no tratamento até de alcoolismo. Olha só. Entendeu? Então a gente vê que não são só canetas emagrecedoras ou de compulsão alimentar, elas têm outras funções além disso, eu sempre falo. Regulam a resistência insulínica, outros hormônios, né? Ajuda na questão do colesterol, triglicerídeos, dá uma ajudada. Quando a gente perde peso também, a gente já faz isso, né? Mas não só, eu falo, não são só canetas emagrecedoras, elas têm outros efeitos além disso. Mas ajudam demais na compulsão alimentar. Principalmente quando a gente associa a outras medicações, que às vezes a gente faz manipulado, que eu amo. Mas falando agora das canetas, elas têm evoluído cada vez mais. O tirzepatida é análogo a 2 hormônios, não a só um. E elas vão fazendo um serviço, né, um trabalho além do emagrecimento. No caso, tá melhorando a compulsão, inclusive do alcoolismo, da vontade de comer doce, então ela trabalha diretamente no hipotálamo. Isso ajuda demais no nosso tratamento. E o que eu sempre falo, antigamente a gente conseguia emagrecer, sim, mas com muito mais dificuldade, né? Hoje em dia, eu falo, a gente chega, a gente consegue. Que eu consegui com força de vontade. Parabéns. Bom, mas nem todo mundo consegue. E não é um fracasso. E vai ser quando não precisa ser invalidado. Vai assim, uma quantidade maior, né, de peso pra gente perder. Parece que se torna muito distante, assim, a gente tem, por exemplo, a tirzepatida, 50 semanas usando ela com um efeito similar a uma cirurgia bariátrica sleeve. Então, uma coisa que ajuda demais. 50 semanas dá o quê? Dá quantos meses? Eu sou ruim de matemática. Eu sou péssimo. Vamos fazer o conto aqui. A menina no mês de 19 semanas. Boa! Indo por 4, 12 meses. É um ano, gente. Um ano pra gente. É péssimo de conta. Olha, é similar a uma cirurgia. É uma cirurgia bariátrica. Então a gente já tirou algumas pessoas da cirurgia bariátrica. Inclusive, eu encontrei um médico no congresso, que ele era cirurgião bariátrico, e ele tava lá no meio dos nutrólogos, e eu conversando com ele, e aí ele falou, e eu falei, o que você tá fazendo aqui? Brincando, né? Eu sou cirurgião bariátrico. Ele falou assim, é porque eu tô perdendo meus pacientes da particulares, não, eu vim prescrever Mounjaro também. Cara, que interessante isso, né? Ele falou, porque a gente tá, os pacientes do plano de saúde continuam fazendo cirurgia bariátrica, porque realmente, mas os pacientes que juntavam dinheiro pra fazer a particular estão preferindo uma coisa mais segura, né? Menos invasiva. Então, é uma coisa que a gente vê muito resultado, que a gente realmente que veio para ajudar muito, eu acho que cada vez vai ajudar mais, e o preço tá barateando para que as pessoas tenham mais acesso, cada vez mais. Que legal. Tanto que o liraglutida perdeu a patente agora, e aí já tem a marca brasileira. E aí dá para baratear e a gente conseguir fazer. Por mais pacientes tenham acesso, ainda é caro, né? Falar que é barato não é. Mas é uma coisa que é um investimento para a saúde, né? Que maravilha. A gente está conversando aqui sobre compulsão alimentar, e a gente vai agora fazer um bate-papo aqui sobre fármacos, sobre ativos, né, que fazem parte da Farmapele. Como a Simone e a doutora Bruna têm essa parceria já de muitos anos, vamos conversar sobre alguns ativos que podem ajudar, que podem melhorar. Simone, tu joga a primeira aí pra gente conversar sobre o que você gosta muito, que a Bruna já prescreve. O Picolinate Cromo, que a Bruna adora. Qual é? Picolinate Cromo. Se não dá vontade de comer doce. Ela prescreve muito em spray, né, Bruna? Como é que age, Bruna? É isso? Assim, a gente tem, na verdade, a gente pode trabalhar com fitoterápicos ou com medicações mesmo. Qual é a vantagem da gente manipular, né? É a individualização de dose e a forma que a pessoa vai tomar aquilo ali. Tem gente que tem dificuldade em engolir cápsula, tem gente que não gosta. Eu prefiro pó, eu prefiro goma, sublingual. O que a gente pode individualizar a dose e a forma que isso é feito. Então, a manipulação, ela dá uma ajudada nisso, de não quero comprimido, ou então não gosto de pó, ou então a gente vai, o que você gosta? Gosta de chocolate? Às vezes a pessoa é alérgica, diabética. Ou então a cápsula tem que ser transparente, não pode ter cor. Então tudo isso a gente consegue manipular. E aí, dependendo da queixa do paciente, a gente pode botar ativos que ajudem nisso. E pode ser fitoterápico, tem gente que, eu não quero remédio, eu não gosto. E a gente usa plantas, folhas, que agem ali ou no hipotálamo, dependendo da medicação, no hipotálamo, enfim. Na saciedade, às vezes usam um psyllium da vida, alguma coisa que a gente pode ajudar na regulação, e a gente consegue o resultado que a gente quer, associando a medicação ou não. Tem paciente que não quer usar medicamento, tem muito medo de efeito rebote, essas coisas,
que mesmo que a gente converse, mas até ela sentir segurança em fazer, a gente usa, ou então já tá na fase de desmame, e a gente usa de medicações, de fitoterápicos, às vezes de medicações, para fazer a dose de manutenção desse paciente, para que ele consiga manter o resultado dele mesmo depois que perdeu o peso. É legal também, Simone, conversar sobre, porque, por exemplo, se a Bruna passa um fármaco, por exemplo, que tem na farmácia, mas que esse fármaco faz parte dos ativos que tem na Farmapel. É legal porque, como a Bruna falou, às vezes a pessoa não quer uma dose Sim. tão grande. A Bruna passou, a farmácia tem como fazer isso, por exemplo, isso né? é porque eu acho que a maior vantagem da manipulação é justamente personalizar. É você fazer de acordo adequado com aquele paciente. Porque é diferente, peso, estatura, estilo de vida. Ou, por exemplo, a bupropiona com naltrexona, que é uma medicação que é o Contrave, né? O nome comercial dele é o Contrave, que ele é para compulsão alimentar, eles dois juntos, eles agem muito para compulsão alimentar. Na farmácia, normal, só tem 90 com 8. É 90 de bupropiona com 8 de naltrexona. Na farmácia manipulada, a gente pode botar a dose que a gente quiser. Exato. A gente pode botar mais alto, mais baixo, entendeu? A gente pode ajustar nisso. O paciente tem dificuldade com cápsula, a gente pode botar do jeito que a gente quiser. Eu falo, Simone, como é que dá pra fazer? Dá pra botar em jujuba? Dá pra botar em jujuba. Dá pra botar em chocolate? Dá pra botar em chocolate. Então, é a base que o paciente quiser. A base que ele vai fazer o tratamento. Essas jujubas ali, da creatina, por exemplo, revolucionaram. Bruna Porque é super ninguém fã da mais... creatina. Será que ela já provou de brigadeiro? Eu ganhei. Que maravilha. E aí é uma coisa que a gente utiliza pra fazer o paciente aderir ao tratamento. Que é a dificuldade, quer dizer, ai, Bruna, eu esqueço de levar o pote de comprimido, porque não pode ficar na bolsa. Não, mas a jujuba pode ficar na bolsa, então bota na bolsa. Aí tem as gominhas, agora tem sabor de uva também. Uva. E o caramelo, que ela é super fã. Eu adoro. Agora foi aquele de chocolate, já ganhou, né? É legal, muito legal a gente conversar sobre isso, que a gente tá falando sobre vários tipos de estratégias que podem ser adotadas no dia a dia. E ajuda já na compulsão por doce, que foi o que a gente começou falando. Porque já dá, por exemplo, eu adoro comer esses caramelo, esses brigadeiros na hora do cafezinho depois do almoço. Sim. Eu tenho até um quadro no meu Instagram que é café com creatina. Eu já ia postar. Que a gente usa creatina ali, né, pra falar de assuntos rápidos, que é assuntos geralmente que estão na moda, polêmicas, e a gente vai lá e faz um quadrinho pequeno que é café com creatina. E aí eu falo, isso aqui, gente, dá pra usar na bolsa, Sim. sabe? A praticidade, né? É muito tranquilo. Tipo, eu acabei de adoçar o meu café, porque eu queria uma coisa mais doce, botei dois caramelinhos de brigadeiro no meu café, que eu não tinha tomado minha creatina, hoje resolveu, tá tudo ok. E a gente pode continuar falando aqui pra gente já ir pros nossos finalmente, pra gente liberar a Bruna, sobre mais alguns ativos que a gente tem na Farmapel, que a Bruna também conhece e gosta de falar. E tem também alguns, né, que a gente pode estar falando que são naturais para quem está desmamando as canetinhas. Legal, isso é interessante. O Slim Pro, né, que já conhece. Tem também alguns que podem ser usados com, assim, ao mesmo tempo das canetas, que é para não perder massa muscular. Como é que você está fazendo nessa questão, a sua experiência? Quem está usando as canetinhas está tendo perda de massa muscular? Como é que tá? A gente tenta o máximo segurar, depende muito, né? Porque tem gente que às vezes precisa perder muito peso, né? Pessoas muito pesadas, e eu falo, vamos perder massa muscular agora, mas depois a gente recupera. Mas a gente usa alguns ativos, às vezes, além da creatina, né? Por exemplo, torquesterone, long jack, maca. Tem o gut burn agora. Exatamente. Nossa, a maca é muito bom. E aí a gente usa alguns ativos pra tentar, e a gente sempre orienta. Exercício físico, Até porque a dieta, dá um pouco de moleza, né? Assim, a pessoa fica meio sem energia. Aí acaba perdendo massa também, porque não consegue treinar direito. Isso, aí a gente vai e a gente conversa sempre sobre dieta. Porque o que acontece? Como é uma medicação cara, as pessoas querem ficar totalmente sem fome. Zero fome. E aí, isso realmente dá um desânimo, dá uma fraqueza. A pessoa sem comer não tem energia, né? Então, o ideal, eu sempre falo, o ideal é você botar uma dose que você sinta sim um pouquinho de fome, mas você consiga controlar. Esse é o ideal. Como é caro, as pessoas não querem, as pessoas querem ficar sem fome. Quer passar o dia todo sem comer. Sem comer. E a gente explica. Vai acabar logo o tratamento, né? Exatamente. Mas a gente explica que precisa ter aquele... Porque não é uma muleta. Não é não é você pular etapas. É uma medicação que vai sim te ajudar. A perda de peso, por exemplo, de hepatite é a partir de 10 miligramas. Tem paciente que perde com 5 miligramas. As canetas chegaram na farmácia normal de 2,5 a 5 miligramas. Então, hoje a gente sabe que existe caneta até de 15 miligramas. E a gente vai escalonando a dose pra fazer e depois pra desmamar.
Só que, se você também não aderir ao estilo de vida, não vai resolver. Quando você parar a medicação, A fome volta, né? tudo. Então, eu falo, você precisa mudar os hábitos. Então, a parte, principalmente compulsão alimentar, já que é nosso assunto, não pode ser só medicação. Ela tem que ter parte comportamental. Então, Sim. terapia, sono, atividade física, dieta. Mudança no estilo de vida, né? Se você não aproveitar aquele tratamento pra fazer essa mudança de padrão de escolhas, você vai voltar. Então, o reganho de peso ele não está relacionado à medicação, ele está relacionado a você não aderir ao estilo de vida novo. Então, você precisa mudar o estilo de vida. E aí, a gente usa também fitoterápicos para ajudar na questão da ansiedade, porque a compulsão alimentar está muito associada à parte psicológica. Então, às vezes, a gente usa alguns Zebrin, Relora, Cerezo eu amo. Eu falo Cerezo, são fitoterápicos que a gente usa às vezes, ou se o paciente já vem, às vezes, com história de medicações, que são, enfim, para esse tipo de comportamento que a gente depois consiga manter. Porque se você não mudar, não volta com qualquer medicação. Até entendeu? como uma bariátrica. Exatamente. Várias pessoas que fizeram E bariátrica. voltaram a engordar. Tem gente que eu conheço que já fez 2 a 3 bariátricas e continua do mesmo jeito fazendo. Você não muda, você não faz tratamento direitinho, não tem jeito. E eu falo, obesidade ela é uma doença crônica, recidivante, que ela não tem cura, ela tem controle. Então, se você não mudar seu padrão, você vai voltar. Assim como diabetes, assim como com pressão alta. Então, você imagina assim, você tá tomando remédio pra pressão, pra diabetes, e você para a medicação de vez, se a pressão dispara, a glicemia dispara. Se você tá fazendo um tratamento pra obesidade, você larga, você reganha peso. Entendeu? Então, se a pessoa não encarar que aquilo ali é uma doença e que ela precisa ser tratada como doença, ela não vai ter resultado. Sim. Importantíssimo falar sobre isso, né? E não romantizar a obesidade. A obesidade é uma doença. É uma doença, E precisa ser validada como doença e tratada de forma séria. Não é brincadeira, não é bobagem, não é porque isso e aquilo. Não, é seriedade dentro do que a gente tem para conversar. Agradecer, né, Simone? Bruna, muito obrigada Adorei pela sua participar. disponibilidade. Eu sei da sua correria, a gente estava conversando agora mesmo, sai do consultório todo dia 9 horas da noite. E ter tirado um tempinho do seu sábado, deixando de ficar com seu filho, seu marido, pra estar aqui com a gente. Imagina. A gente acabou de inaugurar esse podcast. Legal, gostei. E você está sendo uma das primeiras. Isso. E vamos fazer o convite lá para aquela outra, né? Vamos. A gente também vai ter uma série de bate-papos no canal da Simone, do Protagonize, e a gente já vai convidar a Bruna para fazer um especial conosco, que vai ser muito legal. Vamos definir o tema aí pra gente falar sobre alguma coisa relacionada à mulher, tema que não empreendedora. falta. Já que ela é empreendedora, a gente já vai colocar no meio aí da saúde pra Bruna estar com a gente também, Bruna. Ela é Obrigada, super empreendedora. gente. Quem quiser saber mais de Bruna faz o quê? Pode seguir nas redes sociais lá, o @doutora Bruna Camarão, sem tio. E o Instituto.bc também tem lá as coisas da clínica. Que maravilha. Foi ótimo, né, Simone? Demais. É isso, gente. A gente fica por aqui. Eu gosto, Maravilha. A gente fica por aqui e daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui direto do Multicentro Sebrae. Sai daí.